Nesse vídeo eu vou falar sobre PBL para que você entenda melhor sobre esse método de aprendizagem. PBL, aprendizagem baseada em problema, que pretende colocar o estudante como centro e não o conteúdo. Às vezes você pode definir o conteúdo, vai lá e dá aula. Aqui não, aqui a gente tem um problema e os estudantes vão debater sobre o problema e a partir dele, que eles estão no centro, a gente vai tentar integrar, vai buscar integrar as teorias das práticas e aplicar os conhecimentos que eles já têm ou que vão buscar, a fim de que tenhamos como objetivo disso tudo a solução para um problema bem definido. Então essa estratégia educacional, ela está pautada em pelo menos o problema em 2 pontos: a definição de um problema de uma forma clara e a criação viável de uma solução para o problema apontado. E por que isso serve muito na medicina? Tem alta aplicabilidade. Porque nós já somos acostumados a debater entre pares casos clínicos e tudo é baseado em um problema que vai buscar uma solução, mas aqui a gente estrutura de uma forma que seja replicável nas instituições. Então, na medicina tem alta aplicabilidade, justamente porque nós já fazemos isso de uma forma quase natural para resolver os casos médicos. Tem um alto poder de conexão com a realidade e isso aqui é bem interessante. Soma um raciocínio clínico com as experiências das pessoas quando está ao centro o estudante e o estudante traz experiências de práticas anteriores. Com isso, a aprendizagem fica muito mais significativa, muito mais conectada com a realidade e não fica falando só de teoria e sim de algo que está pautado em um problema da vida prática, do objetivo de aprendizagem em que vai ser debatido sobre o tema na pós-graduação, etc. Então existem alguns princípios do PBL e eu listei aqui alguns relevantes. Então é centrada no estudante e é integrado, busca integrar teoria com prática. Isso fala a favor da autonomia. Às vezes o estudante tem conhecimentos prévios que no primeiro momento ele não precisa ser estabelecido por você aquilo. E ele tem a oportunidade de, ao debater sobre os temas, colocar ou gerar insights de que ele não sabe algo ou outro e aí vai atrás de resolver aquilo. Então tem autonomia e integra a teoria com a prática. Esse estímulo ao desenvolvimento de soluções também fala a favor de gerar autonomia para o aluno, uma vez que ele tem essa prática, essa cultura de buscar resolver problemas durante o seu período de formação, ele leva isso para a vida prática e tem bons resultados os alunos que atuam, que estudam nesse método de PBL. Então, as situações, os problemas, eles são mostrados em uma seção chamada Grupo Tutorial, GTs. Falo mais sobre isso em instantes. Definido. A gente tem que definir problemas de uma forma bem específica, objetivos, assim, que isso vai gerar o plano de estudo. Não basta só dizer assim, o que é a doença X ou Y, assim, de uma forma genérica, mas tratar de uma forma bem específica. Quais os critérios diagnósticos segundo tal sociedade, segundo tal tratado. Então, o ideal é que tenhamos objetivos bem precisos e que não fiquemos muito genéricos, porque são os objetivos que vão gerar o plano de estudo estruturado para os alunos. O estudante tem liberdade de consultas, né? Embora haja uma sugestão de referências, mas o estudante vai atrás de novas referências e traz a atuação transformadora e resolutiva para o caso, né? O que dá ao estudante maior autonomia no seu desempenho prático e acaba que eles aprofundam os conhecimentos. É comum que eles venham com conhecimentos assim de muito recentes ou então até avance para os objetivos traçados aqui no plano de estudos, porque eles têm essa autonomia de buscar novas referências e acabam trazendo temas e se aprofundando bastante nos casos. Algumas perguntas frequentes. De onde vêm os objetivos? Bem, os objetivos dos casos, eles vêm da comissão de especialistas que criaram o caso, porque os especialistas têm o conhecimento já
da teoria e da prática e sabe o que é importante para a formação do aluno naquele tema que está sendo tratado no curso. Você pode indicar fontes únicas? Não, você pode recomendar algumas referências, mas o estímulo à autonomia e o desenvolvimento da pesquisa é algo importante que acontece no PBL. Então, ao trazer novas referências, o grupo deve explicitar: utilizei referências X, Y, para além das referências recomendadas. Tudo acontece em uma sala de aula? Não. O que a gente conhece é o GT, né, que é dentro de uma sala de aula, que na maior parte das vezes, mas o PBL como um todo não precisa ser só dentro da sala de aula. Embora o GT seja um momento de discussão, a gestão acadêmica pode oferecer espaços diversos. Por exemplo, no caso de formação médica, podemos ir a um serviço de saúde, verificar que as pessoas estão aguardando atendimento e, naquele momento, o seu grupo, né, por volta ali de 8 alunos, 10 alunos, discutir e ter um olhar crítico sobre a experiência do paciente ali na sala de espera. E com aquilo, começar a listar problemas como: o paciente chega aqui que horas? Ele tem um tempo de espera alto? Por que isso acontece? Quais as recomendações para que o paciente tenha uma boa experiência dentro do serviço de saúde? E aí começar a debater sobre aquele tema no ambiente real e, ao final de tudo, tem vários problemas a serem buscados. E na outra sessão se define quais as resoluções do problema. Então, a definição desse exemplo genérico que eu dei poderia ser: atendimento por hora marcada reduz o estresse do paciente e reduz a superlotação em unidade. Aí já é um problema resolvido. E aí já mostra algumas evidências que utilizaram essa linha. Outro é: definição de agenda por grupo etário não parece interessante por isso ou por aquilo. Vamos fazer agora uma divisão em 2 momentos por turno. Ou então, eles têm uma média de tempo de espera de 2 horas. Será que podemos utilizar melhor esse espaço? Esse é um problema, né? Aí a resolução pode ser: nós vamos fazer atividades de educação e saúde nas quartas manhãs e quintas à noite, porque a gente verificou que esse grupo etário nas quartas manhã é mais gestante, vamos falar sobre isso. Nas terças à noite é mais crianças, e vamos falar sobre transição alimentar. Enfim, vocês percebem que não é só baseado em um texto o problema, mas pode ser no ambiente real também, mas a comissão acadêmica, a gestão, né, de ensino pode proporcionar aos grupos vários espaços de estudos. Outra pergunta: tenho que saber mais que os alunos? Não. É comum que os alunos mergulhem no conteúdo. Quando a gente tem o debate sobre os problemas, eles, na hora da resolução, eles vêm com cada referência, que aí você não precisa ser o super cara que sabe de tudo, não. Então é preciso ter essa flexibilidade cognitiva e até humildade, né, educacional, para debater sobre tudo e também aprender. O GT é o momento da discussão, ok? Que tem a figura dos estudantes, a figura dos tutores. Os tutores têm um conhecimento aprofundado sobre o currículo, sobre a matriz curricular, e aos estudantes cabe desenvolver uma jornada de aprendizagem baseada no problema que ele está sendo exposto. E o que pode acontecer durante as sessões? Importante a gente saber. Os estudantes não sabem por onde começar ou não chegam aos problemas e objetivos centrais de aprendizagem. Começa a fazer aquela bagunça, né? Então, cabe muito bem ao tutor, como é conhecedor da matriz, conseguir dar diretrizes ao debate, a fim de que contemple os objetivos que ele já tem o conhecimento de quais são, mas os alunos não têm. Estabelecimento de objetivos genéricos, como eu falei um pouco antes, né? Os objetivos, eles devem ser bem precisos, para não ficar naquela coisa genérica e não gerar uma aprendizagem do prático mesmo. Pode acontecer em cenários diversos, como eu citei, né? Não precisa ser só baseado em um texto e o problema lá, não. Pode ser no cenário real, pode contar com um convidado. Então, uma pessoa que tem um problema de saúde pode chegar e contar aquele problema, e a partir daquilo os alunos se percebem conhecedores ou não de como proceder diante daquela informação, e aí lista objetivos de aprendizagem. Outro, entregar referências, os problemas e outros materiais de forma antecipada aos alunos. Isso é importante. Não pode entregar assim no dia, não. Surpresa, o caso é esse. Não.
temos que dar as referências de forma antecipada para o aluno ter essa autonomia também de, se quiser, já vai dar uma estudada, dar uma olhada. E aos tutores, além dos casos, devemos ter acesso aos objetivos de aprendizagem, né? Porque vai alinhar uma matriz de aprendizagem entre todos os grupos tutoriais, lógico. Outros, a construção do plano de estudo, né? Que é, no final da sessão ele tem um plano para estudar. Ela só pode ser construída com as discussões dos problemas apresentados. Não pode simplesmente o tutor entregar os objetivos de aprendizagem, não. Os alunos têm que puxar o seu senso crítico a fim de que sejam estimulados a criarem sua própria jornada de aprendizagem. Existem algumas comissões, né, para essa aplicação do PBL. Por exemplo, existe a comissão de currículo, que é composta por professores e estudantes, e essa comissão aqui propõe atividades, supervisiona o desenvolvimento do método entre todos os tutores, estabelece algumas estratégias de avaliação para ver se tudo está correto. Isso aqui é mais teórico, tá? Então, existe aqui a comissão de proposição de problemas, né? A comissão que desenvolve os problemas, geralmente com os professores e a ajuda da supervisão. A comissão de avaliação também com professores que criam um banco de questões para avaliar se os objetivos estão sendo contemplados. E uma comissão mais de conselho superior, é aquela comissão mais acadêmica que influencia tudo isso. A formação do GT, né? Então, quais os entes do GT? Existe o coordenador, o secretário e o tutor. O coordenador e o secretário são os alunos, e eles ficam revezando em cada sessão. E o secretário também conhecido como relator. Então, você estabelece no início da sessão o coordenador, o secretário e você é o tutor. Ao coordenador cabe liderar as discussões, estimular a que todos participem, porque às vezes tem algum mais tímido, outro menos, mas é o coordenador que exerce seu poder de liderança, estimulando todos a participarem. Mantém a dinâmica e administra o tempo, né? Tem um tempo pré-estabelecido. O secretário faz o relatório, então ao final o secretário tem ali os objetivos de aprendizagem definidos pelo grupo, ele otimiza as discussões e objetivos, já que é ele que fica anotando, fazendo o relatório, ele diz, não pessoal, a gente já falou sobre isso, eu posso colocar isso como objetivo de aprendizagem, está certo disso, alguma coisa assim. Então, existem 7 passos, né, do método lá no GT que você deve aplicar, e a gente tem, no nosso caso, dividido em 2 sessões, um primeiro encontro e um segundo. O primeiro encontro, a gente começa apresentando o problema, ou no cenário real, mas normalmente o texto. A gente discute, gera questionamentos-chave sobre o problema. O tutor vai balizando isso para não fugir muito dos objetivos que ele já tem acesso. O terceiro passo é debater com análise do problema e possibilidades de resolução. Aqui a gente acessa já informações prévias, experiências prévias dos alunos. A coleta sistemática das principais informações que o caso problema apresenta, né? Então é praticamente um resumo das sugestões obtidas. Depois a gente vai para a formulação dos objetivos de aprendizagem, então o relator é muito importante nessa fase, em todas, mas nessa também. Os alunos buscam as informações e depois, em um segundo momento, a gente resolve o caso, né? Então basicamente esses passos aqui, no primeiro momento, aqui ele busca a informação, estudo individual, e depois a gente tem um novo encontro para resolver o caso. Então, de uma forma bem simplificada, para abrir sua mente sobre o PBL e para melhorar o seu desempenho, o seu desenvolvimento durante as sessões, os grupos tutoriais.